E aí, pessoal da primeira série, tudo bom com vocês? Como prometido pelo professor Fabião, a nossa revisão aí para o terceiro bimestre da prova paulista de História, tá? Lembrando, o conteúdo ele é bem extenso, então hoje na explicação eu vou ser bem direto, bem sucinto mesmo, para a gente conseguir falar de todos os temas, tá? Espero sinceramente que ajude bastante na prova e lembrando que nós temos aula antes ainda, né, da prova, então além aqui da revisão por vídeo, teremos a nossa revisão na sala de aula também, então todo mundo vai detonar nessa prova, né? Bora! Bom, pessoal, começando aqui o nosso tema, falando sobre os povos originários da América, né, do continente americano. Lembrando, um primeiro ponto de atenção pensando nessa prova. Quando os europeus eles chegaram no continente americano, por exemplo, quando a esquadra lá do Colombo chegou na América Central, nas ilhas do Caribe, lá nas Bahamas, eles acreditavam que estavam nas Índias. E por isso acabaram chamando os habitantes da América, né, das três Américas no caso, de índios, pois passaram um bom tempo ali acreditando que estavam nas Índias, só depois, né, que descobriram que se tratava de um novo continente, de povos que os europeus nunca tiveram contato, né? Então o termo índio ele acabou designando todos os povos do continente americano. Mas, né, pessoal, isso não é correto, porque o continente americano ele era formado por diversos povos com uma diversidade cultural muito grande. Tá? Então, você se referir a esses povos simplesmente como os índios é um termo incorreto, tá? O uso incorreto do termo. Então, além disso, a palavra índio é em relação ao hindu, lá na Índia, né? Então seria uma referência aos povos asiáticos. Já o termo indígena, a palavra indígena, ela do latim, né, na sua etimologia, na sua origem, ela significa aquele que tem origem no local. Então, se fosse para usar o termo aqui, seria melhor usar indígena, né? Porém, o correto mesmo seria se referir aos povos do continente americano pelo nome que eles se autodeterminavam, né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade enorme de tribos, de etnias. Então o correto seria referir a essas etnias, né, se referir a elas pelos nomes que elas se autodeterminaram, beleza? Bom, um ponto de debate aqui. O Brasil ele foi descoberto ou ele foi achado? O descobrimento, a palavra não é muito interessante porque já existia muita gente morando aqui, então os europeus eles encontraram uma nova terra que já era habitada e obviamente que vai acontecer um processo aí de extermínio dos povos nativos aqui no Brasil, também na América Espanhola, na América Inglesa, ou seja, todos os povos europeus que vieram para o continente americano, eles acabaram dizimando os povos nativos da região, ou boa parte desses povos, dizimando física e culturalmente também. Outra coisa importante, aqui no Brasil, a diversidade cultural era muito grande. Então, os povos autóctones, né, que têm origem aqui no território, eles apresentavam uma diversidade cultural enorme. Eu sei que o mapinha está pequenininho aqui, né, pessoal, mas essa é uma divisão aqui do território brasileiro pelas várias etnias, né, que formavam os povos nativos do Brasil. Então, aqui a gente tem Tupi, tem Guarani, tem Tupinambá, tem os vários povos aí que formavam as etnias brasileiras. Bom, aí um ponto de atenção. Os europeus, quando eles chegaram na América, eles já vieram carregados com uma visão europeia do mundo, do que eles acreditavam, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É você colocar uma etnia no centro. Quando você coloca uma etnia no centro, você coloca as outras etnias, os outros grupos, os outros povos na periferia, no caso. E em relação aos europeus, eles se consideravam superiores aos povos que eles conquistavam e por isso a visão dos europeus sobre os povos nativos da América, por exemplo, era sempre uma visão de hierarquia, né, hierarquizada, o europeu superior aos povos do continente americano. Outro termo que a gente pode usar para isso é o eurocentrismo, né, que seria o quê? O equivalente a etnocentrismo para os europeus. O eurocentrismo é quando você procura compreender o mundo ou os outros povos a partir da visão do europeu. Ah, professor, qual que é o problema que isso causa? Por exemplo, o europeu civilizado, que se considerava civilizado, quando ele conheceu a cultura dos povos nativos, ele não compreendia muitos aspectos dessa cultura, por isso ele tratava esses povos nativos como selvagens, como primitivos. Obviamente que isso é uma visão preconceituosa
em relação aos povos nativos da América. Outra coisa importante, né, dos povos originários é o gigantesco patrimônio histórico que eles nos deixaram de herança, embora, né, infelizmente, muito desse patrimônio foi perdido aí durante a conquista do continente americano. Aí dois conhecimentos importantes, dois conceitos importantes para vocês levarem para a prova: cultura material e cultura imaterial. Essa é fácil. Ó. Cultura material é o que pode ser tocado, é o que é tangível, que você pode, por exemplo, manipular, por exemplo, um monumento. Essa é a cultura material. A cultura imaterial é aquela no campo das ideias, por exemplo, uma música, uma lenda, né, o saber fazer uma receita, por exemplo. Então, cultura material é tudo que é concreto, monumentos, por exemplo, objetos, e cultura imaterial é a cultura, é a herança cultural no campo das ideias, na tradição que é passada, por exemplo, de pais para filhos, uma receita de família ou uma dança típica, por exemplo, tá? Outra forma importante, né, da gente analisar a história é a partir das fontes, né, as fontes históricas, né, que é a base do trabalho de todo historiador. Temos as chamadas fontes primárias e as chamadas fontes secundárias. Vamos lá. O que é uma fonte primária? Fonte primária, por exemplo, é o documento, é uma carta, a carta do Pero Vaz de Caminha, por exemplo. Esse é o documento original. Essa fonte primária ela pode dar origem a interpretações históricas a partir desse documento original que a gente chama de fontes secundárias. Então é fácil, a fonte primária seria a matéria-prima para a produção da ciência histórica, por exemplo, através das fontes secundárias. Então, a fonte original e a fonte que é produzida a partir dela é a fonte secundária. Bom, qual que é o papel do poder público, do governo em relação ao patrimônio histórico? Obviamente, né, que eles devem proteger o patrimônio histórico, preservando a cultura dos povos originários e garantindo que esses povos têm o direito também de preservar e de proteger, né, sua cultura, exercer sua cultura e também as suas terras, né, que eram originalmente ocupadas. Lembrando que esse é um debate muito tenso aqui no Brasil, né? Bom, além dos povos da América Portuguesa, aqui do Brasil, temos também os povos da América Espanhola, tá? A gente pode chamar aqui de povos pré-colombianos, aí serviria para toda a América também, né? Povos pré-colombianos seriam os povos do continente americano antes da chegada do Cristóvão Colombo. Então é tipo um recorte da história, antes e depois da chegada dos europeus por aqui. Entre os povos do continente americano, temos os astecas, que viviam no Planalto Central do México. Lembrando, né, pessoal, esses povos aí que formaram as civilizações mais poderosas, mais bem estruturadas, tá? Os maias, que viviam bem na parte sul do México e ali na América Central. E os incas, que viviam aqui na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, onde fica o Peru ali, o Equador, tá? Bom, características gerais desses povos. Aqui eu tentei dar uma cara geral para eles, tá? O que também não é simples. A sociedade ela é hierarquizada. O que significa isso? Pensa na ideia de pirâmide social, uma pirâmide social. Então, quem que está no topo dessa pirâmide? Aqui você vai ter o rei, por exemplo, o imperador. Lembrando que todos esses povos aqui eles tinham governos teocráticos. O que são governos teocráticos? Quando ao governante é atribuído um poder divino ou ele é considerado o próprio Deus na Terra, aí na sequência sacerdotes, os guerreiros, os comandantes militares, os trabalhadores livres e na base sempre os escravizados. Uma sociedade hierarquizada ela tem como característica uma grande imobilidade social, ou seja, dificilmente você muda de classe social, você ascende nessa pirâmide social. Lembrando que as classes privilegiadas, óbvio, né, elas ficam no topo da pirâmide. Outra característica importante e marcante desses povos é que eles eram politeístas. Então eles acreditavam na existência de vários deuses ligados à natureza, por exemplo, tá? Eles também praticavam sacrifícios humanos. Por exemplo, os astecas acreditavam que a engrenagem do universo só funcionaria bem, né, ou quando ela não estivesse funcionando bem, o sangue humano seria uma forma de agradar os deuses para que ela voltasse a funcionar, tá? Praticavam agricultura e comércio. Por exemplo, os astecas utilizavam até semente de cacau como moeda. Na agricultura, os astecas desenvolveram uma técnica de plantar sobre o lago Texcoco, as chamadas chinampas, que eram plataformas de madeira sobre a água. Ali eles colocavam terra e plantavam os seus alimentos. Inclusive, né, pessoal, um ponto de atenção, eles usavam até
adubo humano para enriquecer esse solo, né, onde eles plantavam, nas chinampas, sobre o lago, tá? Então, uma técnica bem interessante, eles produziam bastante. E aqui, os incas, como eles viviam na Cordilheira dos Andes, eles começaram a produzir os terraços, que eram uma espécie de plataformas na encosta da montanha, mais ou menos assim que eu estou fazendo. Eles faziam plataformas e plantavam aqui na encosta da montanha. Esses são chamados terraços, o que permitia também uma boa produtividade agrícola. Só lembrando, né, pessoal, que em um período que você não tem máquina nenhuma, a dificuldade, principalmente para os incas aqui, era enorme de construir essas estruturas monumentais gigantescas. Na ciência, todos eles conheciam astronomia, né, os povos aqui, os astecas, os maias e os incas. Na matemática tem uma coisa interessante, ó, os incas, eles criaram o quipós, ou quipos, tá? Que era uma espécie de calculadora formada por cordas, né, cordões. Aí eles davam nozinhos e eles contavam milhares, centenas, dezenas de unidades. Era uma forma que eles usavam para calcular, né? Então conheciam matemática também. Na arquitetura, todos os três povos eram grandes construtores. Os maias, principalmente, né, eles tinham obras enormes, pirâmides enormes, templos enormes. Tá, pessoal? Então, assim, quando os europeus aqui chegaram, eles acabaram se surpreendendo bastante mesmo com a capacidade desses povos, né, com a organização. Lembrando, eles possuíam exércitos organizados. O exército asteca era muito poderoso, né, os guerreiros do sol lá, muito poderosos. No caso dos governantes também, governos teocráticos, o imperador Inca era considerado o próprio Deus aqui na Terra, então também muito poderoso. Bom, agora um outro ponto de atenção que merece destaque é em relação à consequência da conquista, né? Qual foi a consequência dessa conquista europeia aqui na América para esses povos? A gente pode usar o termo genocídio, né? Então, boa parte da população da América acabou morrendo em relação à conquista europeia, devido à conquista europeia. E por que essas mortes aconteceram? A escravidão, uma das principais causas. Os europeus, eles acabaram trazendo muitas doenças para cá, doenças que na Europa já não matavam, já não faziam tantas vítimas, mas aqui na América, como os nativos não tinham o organismo preparado, então muitos nativos morreram, e existem até relatos, né, de doentes que foram trazidos de propósito para contaminar os nativos. E a escravidão, né, pessoal, também uma forma compulsória de exploração do trabalho, tudo isso contribuiu para o extermínio físico e cultural dos povos nativos do continente americano. Lembrando que milhões e milhões de vidas foram perdidas nesse processo de conquista europeia sobre o continente americano. Bom, obviamente, né, que a chegada dos europeus no continente americano tem a ver com esse processo aqui, que a gente chama de expansão marítima, tá? Pessoal, atenção aqui, ó. Bom, qual que era o objetivo dos países europeus quando eles começaram a explorar o Oceano Atlântico? Lembrando que Portugal foi o protagonista, né? Iniciou esse processo, depois seguido pela Espanha, e aí mais tarde a Inglaterra, a Holanda, a França, os outros países europeus também entraram nesse circuito. Inicialmente, o objetivo central era a busca por metais preciosos, as especiarias lá do Extremo Oriente, né, a pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, noz moscada, produtos de luxo do Oriente, a seda, a porcelana chinesa, então produtos que eram muito valiosos na Europa. Os impérios europeus buscavam novas terras, a Igreja Católica buscava a expansão do catolicismo e esse processo foi resultado de um importante negócio, né, pessoal? E era um negócio na época para os portugueses, que é o comércio de escravizados. Tá, pessoal? Lembrando que o Brasil ele foi o país da América que mais recebeu escravizados através dos chamados navios negreiros. A gente vai falar sobre isso mais para o final, tá? Bom, no início, os portugueses, os espanhóis, eles enfrentaram muitas dificuldades. Essas dificuldades envolviam até lendas. Por exemplo, eles acreditavam que o Oceano Atlântico, era dominado por monstros, sereias, serpentes marinhas, monstros terríveis que habitavam o Oceano Atlântico, minha sogra, por exemplo. Ou seja, eles morriam de medo de enfrentar o Oceano Atlântico e ser atacado por esses perigos. Acreditavam também que a Terra era plana, quadrada, e ela acabaria terminando numa grande cachoeira que te levaria direto ao inferno. Então, lendas que assustavam os europeus, que no começo dificultaram esse processo de expansão marítima.
Alimentação precária, porque não tinha como armazenar bem os alimentos. Afinal, o porão do navio quente e úmido, então tudo estragava muito rápido, a água apodrecia. Então, muitos marinheiros acabavam morrendo de doenças ligadas à má alimentação e à água contaminada. Uma doença, por exemplo, o escorbuto, que é a falta de vitamina C no organismo. Por exemplo, fazia os dentes caírem, as gengivas ficavam escuras, tá? A gente vê nos filmes isso, né? E as caravelas, que no início eram muito frágeis e acabavam naufragando com muita facilidade. Porém, aí é um ponto de atenção para a prova. Os portugueses e os europeus no geral começaram a desenvolver novas tecnologias ligadas à expansão marítima. Entre elas o astrolábio, né, que usa ali a posição das estrelas, a altura delas em relação ao horizonte para se posicionar. A bússola, que foi uma grande revolução, uma invenção lá do Oriente, né, que acabou chegando na Europa. A vela latina, que é uma vela triangular que permitia às caravelas até navegar contra o vento. Então, aí, todo esse avanço tecnológico permitiu e facilitou o processo de expansão marítima, que foi responsável pelo início da globalização, ou seja, os continentes acabaram conectados através desse processo, tá? E outra coisa importante, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, 22 de abril de 1500. Nessa esquadra tinha o escrivão, o Pero Vaz de Caminha, e foi ele que escreveu os primeiros relatos aí sobre os povos nativos aqui do Brasil, os povos originários do Brasil. E esses relatos eles estão reunidos na Carta do Pero Vaz de Caminha. Então, uma fonte histórica primária que serviu aí para a gente entender um pouquinho essa visão dos europeus em relação aos nativos. Lembrando, os europeus eles traziam todo o seu preconceito, né, em relação aos outros povos, aquela ideia de superioridade e eurocentrismo. Então, muitas vezes, a visão dos europeus sobre os nativos da América é bem equivocada, preconceituosa. Eles não compreendiam, por exemplo, nem a cultura, nem a crença dos nativos. E por isso mesmo que os europeus vão tentar impor sua cultura aos povos nativos do continente americano. Obviamente que devido a isso, muito da cultura dos povos nativos foi perdida. É uma pena. Pessoal, um ponto que merece destaque aqui. A matéria da prova de vocês, ela fala muito da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a Idade Média vai até 1453 e tem início a chamada Modernidade ou Idade Moderna. O que aconteceu nesse período? Por exemplo, a gente acabou de ver a expansão marítima, que foi a descoberta, entre aspas, né, de novas terras, o contato com povos da América, por exemplo, entra aí no contexto da modernidade. As reformas religiosas que aconteceram na Europa, de Martim Lutero, de João Calvino, a reação da Igreja Católica contra a reforma, são todos eventos da modernidade. O renascimento cultural e científico, que trouxe uma nova forma de entender o mundo, a formação das monarquias nacionais, surgimento de Portugal, da Espanha, da França, também estão no contexto da modernidade. E o modelo econômico da época, a política mercantilista, são eventos que ajudam a entender a formação do chamado mundo moderno, no início do processo de formação da economia capitalista também, tá? Então é para vocês pensarem, assim, todos esses eventos que eu estou narrando agora, eles estão no contexto da chamada modernidade. Sai a visão medieval de mundo, entra a visão moderna de mundo, superando a visão medieval, tá? Então fica bem atento a esse ponto. Voltando para o slide agora. Então, entre os eventos da modernidade, como eu disse agora há pouco, temos o renascimento cultural e científico, tá? Bom, primeira coisa, esse movimento cultural, ele vai buscar inspiração num passado bem distante, lá na antiguidade, no passado da Grécia e de Roma. Qual que é o objetivo? O que vai acontecer? Vai acontecer uma superação do pensamento medieval que vai dar lugar a uma nova forma de compreender e enxergar o mundo, que era inspirado no mundo greco-romano, mas não era uma cópia do mundo greco-romano. Uma inspiração lá na cultura da Grécia e de Roma, tá? Aí eu fiz assim para vocês aqui, ó. Visão medieval de mundo, da Idade Média, e a visão renascentista do mundo, tá? Então, por exemplo, na Idade Média prevalece o teocentrismo. Então, pela grande influência da Igreja Católica, o conhecimento, o pensamento, o comportamento, tudo girava em torno da Igreja Católica. Nesse mundo, como que o ser humano era visto? Como o decaído, pecador, ele sem importância, ele estava na terra apenas para pagar os seus pecados, esperando uma vida melhor no paraíso após a morte.
Já na visão renascentista, nós temos o antropocentrismo, ou seja, Deus não perdeu a importância, mas o homem passou a ser valorizado como a principal criação de Deus, belo, importante, perfeito. A obra que mais simboliza isso é essa daqui, ó, O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Tá? O humanismo, né, ou seja, o ser humano capaz de usar a razão, a ciência, o pensamento lógico para entender o mundo e as coisas, de interferir na natureza. O uso da razão, né, característica fundamental do movimento renascentista. A valorização da natureza, das paisagens. O individualismo, ou seja, o mérito individual. O hedoísmo, a busca por prazeres, os prazeres da vida, os prazeres da carne também, tá? Outras mudanças importantes aconteceram na arte. Na arte medieval, basicamente, você tinha temas religiosos, que falavam de Cristo, da Bíblia. Já a arte renascentista, ela traz novos temas, por exemplo, cenas do cotidiano, autorretratos, por exemplo, aqui, ó, temos um retrato da Mona Lisa, então começam a aparecer cenas do cotidiano, retrato das pessoas também, cenas da natureza, o que não era comum. As obras, atenção a esse ponto, elas ganham realismo e a perspectiva, que é aquela noção de profundidade. Somente com o treinamento, com o teste, usando a matemática, a proporção, é que os pintores conseguiam fazer isso. Então, a arte renascentista está muito mais preocupada com os detalhes, com o realismo. Outra coisa, na Idade Média prevalecem os dogmas da Igreja Católica, as verdades incontestáveis da Igreja. Coloquei um exemplo aqui, ó. Para a Igreja Católica, a Terra era o centro, então teoria geocentrista, e o Sol e os outros planetas, todos eles giravam em torno da Terra. Apareceu o Nicolau Copérnico, com base na ciência, atenção, no empirismo. Empirismo significa testar, comprovar, teste, sentir, tocar, testar para entender o mundo e as coisas. Isso é o empirismo. Através da ciência, o Nicolau Copérnico ele conseguiu provar o quê? A teoria heliocêntrica. Então, no sistema solar, o Sol está no centro, os planetas giram em torno dele. Quem divulgou essa teoria foi o Galileu Galilei. Ele chegou a ser preso e torturado pela igreja e teve que negar essa descoberta científica. Ok, pessoal? Então, ó, coloquei aqui alguns autores importantes, o Dante Alighieri, por exemplo, que é o autor da Divina Comédia, então artistas e cientistas do movimento renascentista. Aqui a gente tem uma outra obra do Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Aqui a gente tem O Nascimento de Vênus, que é uma obra aqui do Botticelli, que quebra um paradigma, por quê? Porque ela traz um nu feminino, o que era muito incomum nesse período, durante a Idade Média, por exemplo. Mais um evento da modernidade foi a Reforma Protestante, que foi protagonizado por esse cara aqui, ó, Martinho Lutero, né? Não confundir com Martinho Nutella, tá, pessoal? Então, Martinho Lutero foi o líder desse movimento. Atenção, ó, a Reforma Protestante, ela rompeu a unidade religiosa da Europa, dando origem a novas igrejas cristãs, certo? Então surgiram novas igrejas, novas opções ali religiosas para os europeus, tá? E nesse processo, obviamente, que a Igreja Católica acabou perdendo força, perdendo influência, perdendo espaço na Europa com o surgimento de novas igrejas. Então, esse é um dos eventos mais importantes da história, tá, pessoal? Que vai ter uma influência muito grande na Europa e também aqui no continente americano. Antecedentes. A Igreja Católica, ela tinha algumas práticas que eram condenadas, né, por parte da população. Por quê? Ela pregava uma vida simples, humilde, sem apego às coisas materiais para os seus seguidores. Mas alguns líderes da igreja, levavam uma vida luxuosa, com práticas que eram questionáveis. Por exemplo, a simonia, que seria a venda de relíquias sagradas, entre aspas, né, pessoal? Utilizando a boa-fé das pessoas aí para ganhar dinheiro, vendendo ossinho, por exemplo, como se fosse osso de santo, tá? A venda do perdão dos pecados, isso aqui o Lutero vai criticar demais, então você pagava para ter o pecado perdoado. Famílias ricas, importantes, compravam cargos altos da igreja para ter mais influência política. Então, muitos membros da igreja viviam no luxo e na ostentação. Isso deixava as pessoas desconfiadas da igreja, dos seus líderes principalmente. Outra coisa importante que aconteceu nesse período foi o surgimento das monarquias nacionais e um processo de centralização política nas mãos dos reis. E esses reis, eles passam a fazer o quê? Eles passam a tentar diminuir o poder e a influência da igreja em seus territórios, porque eles passam a ver a igreja como uma barreira à sua centralização política. Por exemplo, em Portugal,
Em Portugal, as ordens do Papa só teriam valor, ou só valiam, se o rei autorizasse. Era uma forma de limitar o poder da igreja. O renascimento comercial, o fortalecimento da burguesia também enfraqueceu a igreja. Por quê? A igreja tratava os comerciantes como pecadores, porque ela condenava o lucro abusivo e a usura, que é a cobrança de juros. Então, o comerciante, quando ele realizava a sua prática, ele buscava o lucro, ele queria cobrar juro por dinheiro emprestado, a igreja tratava isso como pecado e a consciência desse burguês ficava mal, né? Lembrando que a burguesia está ficando muito rica e poderosa nesse momento. O renascimento cultural e científico, um movimento que é ligado no uso da razão e da ciência, então muita coisa que a igreja defendia, muitos dogmas da igreja passam a ser questionados por isso. Então, quando você reúne todos esses fatores aqui, todos que estão aqui nesse canto, a igreja vai perdendo força, vai perdendo influência, tá? Mas vamos para o episódio. Em 1517, o Martinho Lutero, nosso carinha aqui, que era monge da Igreja Católica, ou seja, ele pertencia à Igreja Católica, mas ele já estava insatisfeito, ele discordava de várias coisas da igreja, queria mudar a doutrina da igreja também, algumas coisas nos sacramentos, e ele ficou revoltado quando apareceu um arcebispo da Igreja Católica vendendo indulgências na cidade onde ele morava, em Wittenberg, na Alemanha. O que ele fez? Ele, revoltado, foi para casa, escreveu 95 teses contra a Igreja Católica e pregou essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, criticando a igreja. O cara arriscou a vida nessa época, né? Fazer isso com a igreja era muito perigoso nesse período, tá? Bom, o que ele condenava? Condenava a venda de indulgências, a venda de cargos e a simonia, ou seja, aquelas práticas de corrupção. Aí, gente, atenção agora. O Martinho Lutero ele defendeu a livre interpretação da Bíblia. Para a Igreja Católica, só o padre, o religioso católico, da Igreja Católica, o padre, por exemplo, é que tinha o direito de ler a Bíblia e interpretá-la para o fiel. E a Bíblia só poderia ser escrita em latim. Martinho Lutero defendeu que cada fiel tinha livre interpretação do texto sagrado e por isso que ele traduziu a Bíblia para o alemão, para permitir isso. Lembrando, né, pessoal, aqui ele está atacando uma das bases da Igreja Católica. Afirmou que só a fé em Deus salva. Para o Martinho Lutero, só a fé é que vai te salvar. Para a Igreja Católica, você tinha que ter fé em Deus e durante a sua vida realizar boas obras. O Martinho Lutero negou o culto aos santos e a Virgem Maria, também pilares da Igreja Católica. Negou que o Papa, né, era infalível em assuntos de religião. Então, para a Igreja Católica, o Papa está sempre correto nas decisões religiosas. O Martinho Lutero afirmava que ele poderia cometer falhas. Negou a transubstanciação, um dos pilares da Igreja Católica. Por exemplo, na missa católica é aquela cerimônia da hóstia, onde o vinho se transforma em sangue e o pão se transforma em carne. O Martinho Lutero negou essa transubstanciação. Para o Martinho Lutero também não deveria haver celibato. Então, para ele, o líder religioso poderia casar e ter filhos. E aqui, talvez o motivo que ele não morreu, né? Ele defendia a criação de igrejas nacionais. Ou seja, cada país teria sua própria igreja e o rei de cada país seria o chefe dessa igreja. Muitos nobres e reis gostaram dessa ideia porque poderiam ter o poder religioso e ainda ficar com os bens da Igreja Católica. Beleza? Bom, o Martinho Lutero ele tinha alguns seguidores, por exemplo, João Calvino. O João Calvino ele veio com uma teoria diferente sobre a salvação. Para ele, prevalece a teoria da predestinação divina. Ou seja, antes mesmo do seu nascimento, Deus já tinha decidido o seu destino. E durante a sua vida, Deus daria sinais de predestinação. E os sinais de predestinação seria o sucesso econômico, ou seja, o lucro, cobrar juros, ganhar muito dinheiro, ser bem-sucedido economicamente, era sinal de graça divina. Então, o João Calvino ele está adaptando a religião, a igreja, ao capitalismo e à burguesia que estava crescendo e ficando poderosa naquele momento, tá? Os calvinistas também defendem uma disciplina e uma conduta social rigorosa em público, né? E uma submissão total a Deus, ou seja, uma vida aí regrada, com economia. O objetivo era o sucesso econômico, que passa a ser visto pelo Calvino como sinal de graça divina. A história da igreja anglicana, pessoal, Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, ela não conseguiu dar o filho homem para ele, aí ele tinha várias amantes, uma delas chamada Ana Bolena. A Ana Bolena prometeu um filho homem para ele. Então o que ele fez? Ele pediu autorização ao Papa para se divorciar. Como o Papa não autorizou,
ele criou uma lei na Inglaterra, uma espécie de lei, tá, chamada Ato de Supremacia, e com essa lei ele expulsou a Igreja Católica da Inglaterra e criou a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, que ele passou a ser o chefe. Ficou com todos os bens da Igreja Católica, com o dízimo que a igreja cobrava na Inglaterra, e além disso, ele se divorciou da Catarina e casou com Ana Bolena. Lembrando, a Ana Bolena também não conseguiu dar o filho homem para ele mandou cortar a cabeça dela e da família. Ele vai se casar mais 4 vezes, vai ter um filho chamado Edward, mas que morreu de tuberculose, ou seja, não era destino do Henrique VIII ter um filho homem para governar a Inglaterra. Outro evento da modernidade foi a Contra-Reforma Católica. Gente, atenção aqui, ó. Reação da Igreja Católica quanto ao avanço, o avanço das igrejas protestantes, tá? Então, reação da Igreja Católica ao avanço das igrejas protestantes, por exemplo, a Igreja de Martinho Lutero. A Igreja Católica, ela realiza concílios, que são as principais reuniões da igreja. Como reação, foi realizado o Concílio de Trento. Atenção, pessoal, guarda o nome, tá? Concílio de Trento. É uma reunião dos líderes da igreja que durou entre 1545 e 1563. Então, foi uma reunião longa, né? Nessa reunião, eles reagiram às críticas do Martinho Lutero, tá? Então, vamos lá. A igreja aceitou as críticas ou ela manteve a sua estrutura, manteve sua doutrina, os seus sacramentos? A igreja manteve e reafirmou os seus sacramentos. Então, por exemplo, a igreja confirmou os dogmas católicos, por exemplo, a salvação pela fé e boas obras. O Martinho Lutero tinha criticado isso, né? Ele disse que só a fé bastava para ser salvo. E o João Calvino dizia que a predestinação divina é que ia salvar a sua alma. Então, você já nascia condenado ou não, né? E para a Igreja Católica, ela manteve a fé e as boas obras como critério de salvação. Um dos pilares da Igreja também foi mantido, né? O culto aos santos e à Virgem Maria. O Martinho Lutero, ele negava a existência do purgatório, casa da sogra, não, a existência do purgatório, e a Igreja confirmou a existência do purgatório. Essas piadinhas. Bom, a manutenção dos sacramentos. Atenção aqui. Para o Martinho Lutero, só deveriam existir 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, tá? Então, para o Martinho Lutero, só 2. A Igreja Católica não, ela manteve seus 7 sacramentos, batismo, confirmação ou crisma, a Eucaristia, né, que é a cerimônia do pão e do vinho, a reconciliação ou penitência, a unção dos enfermos, a ordem, né, a ordenação, e o casamento, que é o matrimônio. Então, mesmo com as críticas de Lutero, que queria manter apenas 2 sacramentos, a igreja manteve os 7. Outra crítica de Lutero que a igreja não aceitou, o fim do celibato, foi mantido. E além disso, a Igreja Católica vai criar as escolas de padre, né, os seminários. Então, para ser padre, a partir do Concílio de Trento, você tem que cursar o seminário. A hierarquia católica foi mantida, ou seja, a Igreja Católica confirmou que o Papa era incontestável, infalível em assuntos religiosos. O culto aos santos e à Virgem Maria, já está lá em cima, está repetido aqui. E a Bíblia apenas em latim e a missa também rezada em latim. Ou seja, das críticas de Lutero, a Igreja só proibiu a venda de indulgências e a simonia. O restante, a estrutura básica da Igreja Católica, ela manteve e até reforçou em alguns aspectos. Outros eventos importantes que aconteceram aqui em Trento foi a criação do Index. Vou ler meu latim, pessoal. O Index Librorum Prohibitorum, ou seja, a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica. Nessa lista estavam os livros que eram proibidos aos católicos, livros que de alguma forma contrariavam a fé católica. Lembrando, né, pessoal, que não precisava ter muita coisa não, nesses livros, né? Por exemplo, um livro que citasse que a Terra não era o centro do universo, então poderia ser colocado nessa lista. Imagina quantas obras que foram perdidas por conta disso, tá? Lembrando, essa lista ela vai durar até a segunda metade do século XX, tá? Então durou bastante mesmo. A primeira versão foi lá em 1559. Então, lista de livros proibidos. Agora, muita atenção. A Igreja Católica vai reforçar a atuação da Inquisição. O que era a Inquisição? Um tribunal da Igreja Católica para combater e punir os crimes de heresia. Atuou na Europa e também nas colônias, então atuou aqui no Brasil, e milhares de pessoas e mulheres foram condenadas, tá? As mulheres especialmente por bruxaria.
Tá, pessoal? Então a Inquisição era um tribunal da Igreja Católica para combater os crimes contra a fé católica. Muita gente era torturada, né, pela Inquisição. Por exemplo, existia uma cerimônia chamada Auto de Fé, onde eles colocavam vários condenados em uma praça e ali havia uma série de execuções ali para punir essas pessoas que eram consideradas hereges, né, ligadas ao diabo, por exemplo. Outra criação do Concílio de Trento foi a chamada Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, criada por Inácio de Loyola. Eles eram considerados soldados de Cristo, tá? Qual que era a função desses padres? Espalhar o catolicismo pelas colônias, pelas novas terras descobertas. Foram eles que aqui no Brasil foram responsáveis pelo processo de catequização dos nativos. Lembrando que os jesuítas entraram em vários conflitos com os colonos, porque eles acabaram se posicionando contra a escravidão indígena. Mas lembrando que os jesuítas eles não eram contrários à escravidão africana. Outro evento da modernidade foi o surgimento do Estado moderno ou das monarquias nacionais, que nada mais são do que os países europeus que surgiram logo após a Idade Média, logo após o feudalismo, o declínio do feudalismo. Bom, como explicar o surgimento do Estado moderno? O feudalismo, o sistema feudal, entra em crise. Por quê, professor? Várias guerras que marcaram a Europa, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, a peste bubônica, revoltas camponesas, o renascimento cultural e científico, o renascimento comercial e urbano. Todos esses eventos reunidos, eles ajudaram a enfraquecer o poder dos senhores feudais e a fortalecer o poder dos reis, principalmente as guerras. Resultado, o fortalecimento do rei e o surgimento da chamada burocracia estatal, ou seja, a estrutura administrativa do país. Impostos, leis, funcionários, um exército permanente que vai garantir o poder do rei. Inicialmente, o Estado moderno ele vai ser um Estado absolutista. O que significa isso? O absolutismo é um tipo de governo onde o rei reúne todos os poderes. Ele é o poder executivo, legislativo e judiciário também. O grande exemplo de rei absolutista é Luís XIV. É dele a frase, por exemplo, o Estado sou eu. Ou seja, tudo que acontecia no país dele era pela vontade dele, devido à vontade dele, ou seja, o Rei Sol, Luís XIV, o grande exemplo do absolutismo. Vários teóricos do período, filósofos, pensadores, defendiam que o rei deveria ser absolutista. Por exemplo, Jean Baudin escreveu A República, ou La République. Ele acreditava, por exemplo, na soberania absoluta em uma pessoa só, ou seja, o poder deveria ser centralizado. O Jacques Bossuet, esse é muito importante. Ele é o principal teólogo da teoria do direito divino, ou seja, o rei só era rei por vontade de Deus, portanto, ninguém poderia contestar esse poder. Outro pensador muito importante, Maquiavel, considerado o pai da ciência política. Ele escreveu uma obra chamada O Pequeno Príncipe. Desculpa. Ele escreveu uma obra chamada O Príncipe, que é uma espécie de manual sobre política e que ensina como o governante deve fazer para manter os interesses do Estado e se manter no poder. Lembrando que o Maquiavel ele separa a moral da política. O governante ele pode fazer tudo o que for necessário para manter os interesses do Estado, né, para garantir o poder do rei, para garantir os interesses do governo. Então, separação entre moral e política. Essa é super dica, hein, pessoal? Lembrando que essa frase aqui, os fins justificam os meios, ela é atribuída a Maquiavel, mas não é dele, tá? Mas ela acaba reunindo mesmo o pensamento dele. É melhor ser temido ou amado? É melhor ser temido, porque o amor pode ser traído, né, pessoal? Bom, outro pensador também muito importante é o Thomas Hobbes. Lembrando que o Hobbes ele é um dos contratualistas. Escreveu uma obra chamada O Leviatã. O Leviatã seria o Estado na visão do Hobbes. Por quê? Ele considera que o ser humano nasce mal, lá no seu estado de natureza, totalmente livre, vivendo sem sociedade, com toda a liberdade disponível. O ser humano é mau, ganancioso, violento, ele quer predar o outro ser humano, ele é inimigo do próprio homem. Então, no estado de natureza, o homem está no seu estado de guerra constante, ou seja, a sua vida está entregue à própria sorte. Então, segundo o pensamento do Hobbes, esse homem que tem um mal natural, para sair do estado de natureza, de total liberdade, e passar a viver em sociedade, ele tem que assinar uma espécie de contrato social. Por isso que ele é um contratualista, para viver sobre as regras da sociedade. Só que o Estado, na visão dele, deve ser um Estado autoritário, forte, que se imponha pelo medo, e deve possuir um rei absolutista com poderes totais
para controlar essa maldade original do ser humano, evitando assim o estado de guerra e permitindo que as pessoas vivam em paz dentro de um estado que controle essa maldade original. Bom, o modelo econômico do Estado absolutista é o chamado mercantilismo. Atenção a essa dica. Ó. Objetivo do mercantilismo: fortalecer o poder do rei absolutista. Essa política econômica é marcada por forte interferência do Estado na economia. Então, por exemplo, é o Estado que vai determinar a atividade econômica, vai interferir diretamente na atividade econômica. O Estado tem monopólios, ele controla diretamente a atividade econômica, ao contrário do modelo liberal. Tá? Então, assim, mercantilismo marcado por forte intervenção do Estado nas atividades econômicas. Ok, pessoal? Então, política mercantilista, forte interferência do Estado na atividade econômica. A base do mercantilismo é o metalismo. O que é isso? Uma política que busca o acúmulo de metais preciosos dentro da fronteira do Estado. Então, assim, quanto mais metais preciosos o país possuía, mais poderoso ele seria. Manter uma balança comercial favorável, ou seja, sempre exportar mais do que importar. Assim você evita a saída do dinheiro. Adotar medidas protecionistas, por exemplo, criar tarifas alfandegárias e estimular a produção interna com qualidade para evitar as importações. Além disso, possuir marinha mercante para evitar pagar frete para outros países. Uma das bases da política mercantilista, que é marcada por forte interferência do Estado na economia, é o chamado Pacto Colonial, ou exclusivo metropolitano. Pelo Pacto Colonial, a colônia só poderia fazer comércio com a sua metrópole, vendendo matéria-prima e comprando produtos industrializados. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Então, o Brasil, pelas regras do Pacto Colonial, só poderia fazer comércio com Portugal ou com países e empresas autorizadas por Portugal, vendendo matéria-prima ou produtos tropicais a preços baixos e comprando industrializados a preços altos. Lembrando que isso evitou a industrialização do Brasil durante muito tempo, porque Portugal não permitia nenhuma fábrica no Brasil. Bom, o início do período colonial no Brasil, o chamado período pré-colonial, ele vai de 1500 a 1530. Nessa fase, Portugal não deu muita bola para o Brasil. Portugal se concentrou em expedições exploratórias que buscavam o quê? Reconhecimento do território brasileiro. Por exemplo, só em 1503 foi fundada a primeira feitoria que, no máximo, era para fazer contato com os povos nativos e procurar riquezas. A primeira atividade econômica dos portugueses por aqui foi a exploração do pau-brasil, madeira utilizada para a fabricação de tinta e móveis, embarcações também. Quem cortava madeira eram os nativos, e que eles trocavam com os europeus por produtos europeus, num tipo de comércio que não envolve dinheiro, que a gente chama escambo. Lembrando, pessoal, que o escambo ele era uma medida usual nesse período aí, devido à falta de uma moeda global, que pudesse mediar as negociações. Tá? Então, nessa fase aqui, basicamente, Portugal explorou o território e trocava o pau-brasil, na falta de outra riqueza, com os nativos aqui da América. Portugal só resolveu iniciar a colonização quando o principal negócio português da época, que era o comércio de especiarias, entrou em decadência. Então, ali por volta de 1530, o rei Dom João III de Portugal, que tem o apelido de O Colonizador, montou a primeira expedição colonizadora em direção ao Brasil, que foi chefiada por Martim Afonso de Souza. Bom, o que mudou agora? Agora os portugueses estão trazendo colonos para ocupar o território. E foi nessa expedição de Martim Afonso de Souza que foi fundada a primeira vila do Brasil, São Vicente, e teve início também a produção açucareira com a criação do primeiro engenho no Brasil. Bom, mas o povoamento do Brasil não poderia ficar apenas ali em São Vicente, Por isso, Portugal vai implantar no Brasil um modelo de povoamento que já tinha utilizado em outros territórios e eles funcionaram bem. Então, a partir de 1534, Portugal vai implantar o sistema de capitanias hereditárias. O território brasileiro foi dividido em 15 faixas de terra que iam do litoral até a linha de Tordesilhas. E essas terras eram entregues a fidalgos portugueses que tinham dinheiro para investir na terra e fazer a colonização. Por que Portugal escolheu esse modelo? Portugal estava quebrado, não tinha dinheiro para investir. E por isso, na prática, Portugal terceirizou o povoamento do Brasil. Lembrando que esse modelo já tinha sido utilizado e tinha dado certo em outros territórios. Nesse sistema, temos dois documentos principais. A Carta de Doação, que dá o direito ao donatário de ocupar a terra, e a Carta Foral, que determina direitos e deveres. Deveres do donatário: proteger o território da invasão de outros povos, de povos estrangeiros,
desenvolver a colonização do território, né? Por exemplo, fazer a atividade agrícola funcionar, combater tribos que dificultavam a colonização, garantir o monopólio do pau-brasil, lembrando, o pau-brasil era a exclusividade do rei de Portugal, dentro daquela política mercantilista, tá? E o rei de Portugal vendia a exploração para quem pagasse, para os chamados cristãos novos, para os arrendatários. E então ele deveria garantir o monopólio de pau-brasil ao rei de Portugal e cobrar os impostos, né, dos moradores da colônia. Esses são os deveres. Direitos: explorar os recursos naturais da terra, desenvolver a agricultura e ganhando dinheiro com isso, exercer o poder político e administrativo, então o capitão donatário é que administrava a colônia, doar sesmarias, então o donatário, né, o capitão donatário, ele poderia doar territórios para quem tivesse interesse aqui de colonizar o Brasil, escravizar os nativos e utilizando como mão de obra, exercer também o poder judiciário. Tudo isso era direito do donatário. Bom, deu certo? Não, das 15 capitanias, apenas 2 tiveram sucesso, Pernambuco e São Vicente. A maioria delas fracassou. E por quê? Principalmente devido à falta de investimentos do governo português. Lembrando, Portugal terceirizou o povoamento. O medo dos donatários de investir e não ter retorno financeiro, então perder o dinheiro investido. Era muito caro, né, pessoal? Porque tudo tinha que começar do zero. O isolamento, a distância, a agressividade dos povos nativos que estavam, logicamente, defendendo o seu território. Ou seja, das 15 capitanias, apenas 2 tiveram sucesso. Bom, devido ao fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o governo português resolveu criar o Governo Geral do Brasil em 1549. Ou seja, mandou um administrador geral para tentar fazer o povoamento, a colonização do Brasil funcionar. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Tá? Ele veio e fundou também a primeira capital do Brasil, Salvador. E junto com ele também veio o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, que vai ter um destino trágico, criando o primeiro bispado brasileiro, e junto com ele a primeira leva de padres jesuítas, que são aqueles responsáveis pela catequização dos povos nativos. Bom, como que era a estrutura administrativa do governo geral? O governador geral no topo da administração, os seus auxiliares, o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor, e abaixo deles agora os capitães donatários, né, que antes mandavam com poderes totais em cada capitania, e abaixo deles as chamadas câmaras municipais. Câmara municipal, pessoal, seria uma espécie de prefeitura na época, tá? Quem controlava essas câmaras municipais eram chamados homens bons, que eram proprietários de terras, ricos, né, que administravam regionalmente aqui a colônia. Então, essa é a estrutura administrativa do governo geral. Lembrando, né, que a implantação do governo geral foi devido ao fracasso do sistema de capitanias hereditárias, com o objetivo também de proteger o território. Foi durante o governo geral que a gente teve a tragédia do Sardinha. O primeiro bispo do Brasil, ele brigou com o segundo governador geral, estava voltando para Portugal e no caminho a caravela naufragou e ele foi devorado, né? Ele conseguiu sair nadando, afinal, Sardinha, ele conseguiu sair nadando e foi devorado pela tribo dos Caetés, tá? Nesse período também, os franceses tentaram uma invasão ao território português, onde fica o Rio de Janeiro atualmente, ali na Baía da Guanabara, e foram expulsos no governo de Mendes de Sá pelo Estácio de Sá, que é o fundador do Rio de Janeiro. Tá? O principal produto português lá no início da colonização era o açúcar. Tá? Então, questão de vestibular, por que a escolha do açúcar? Produto que tinha um alto preço na Europa, os portugueses já sabiam produzir, eles já tinham experiência na produção da cana, por exemplo, e o Brasil ele possuía clima, terra favorável, muitos rios também que contribuíam para o sucesso da produção açucareira. Lembrando que esse vai ser o nosso principal produto lá no início da colonização. O sistema de produção ou modelo de produção é o sistema de plantation, que tem 4 características, por exemplo, monocultura, um produto principal, mão de obra escravizada, então escravizados africanos, latifúndios, grandes propriedades agrícolas, então grandes fazendas, e a produção voltada para o mercado externo, no caso aqui, a Europa era o destino do açúcar português. Tá? A sociedade açucareira, então é uma sociedade patriarcal, onde o senhor de engenho era o poderosão dessa sociedade, então ele morava lá na Casa Grande com sua família. Nessa hierarquia social tínhamos os trabalhadores livres, muito pobres, e na base da sociedade os escravizados africanos, né? Lembrando que a produção brasileira durante
praticamente todo o período colonial, ela foi baseada na escravidão, tá? Um ponto de atenção, os holandeses é que mais ganhavam dinheiro ali com o açúcar português, tanto que quando houve a União Ibérica e a Espanha proibiu a Holanda de realizar comércio aí com os portugueses, os holandeses acabaram invadindo o Nordeste e quase tomaram o Nordeste de Portugal, beleza? Então, o principal produto do Brasil colonial, principalmente no início, é o açúcar. Agora, rapidinho sobre a colonização espanhola aqui na América, tá? A parte espanhola da América era a que tinha os maiores impérios, tá? E assim, os espanhóis eles conseguiram conquistar impérios gigantescos com poucos homens. Por exemplo, o Hernán Cortés, que foi o conquistador dos astecas. Como que o Hernán Cortés, ali com 200, 300 soldados, conseguiu conquistar um império que tinha milhares e milhares de soldados? A explicação está aqui, ó. Superioridade bélica, então os europeus tinham armas mais eficientes, arma de fogo, por exemplo, armas de metal. As doenças que os europeus trouxeram para cá, e um dos principais fatores era o apoio dos povos locais. Como os astecas, por exemplo, eles dominavam tribos e eram violentos com essas tribos, quando os espanhóis chegaram, os espanhóis foram atribuídos a deuses vingadores, por exemplo, e essas tribos dominadas pelos astecas se uniram aos espanhóis contra os astecas, facilitando a conquista. Tá, pessoal? Então, entre os incas, o Francisco Pizarro também utilizou rivalidades internas para conquistar os incas. Então, as doenças, a superioridade bélica, o apoio dos povos locais e a crença que os europeus eram deuses facilitaram essa conquista. A sociedade espanhola na América. Então, a gente tem os chapetones, que eram administradores enviados aqui para a América pelo rei da Espanha, os chamados vice-reis, por exemplo, que administravam o território em nome do rei da Espanha. Os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América, eles eram proprietários de minas, grandes produtores de, por exemplo, rurais, proprietários de escravizados, comerciantes, eram ricos. Então formava ali uma estrutura importante na sociedade da América Espanhola. Os mestiços, que eram os homens livres, trabalhadores pobres, os indígenas que foram escravizados pelos espanhóis e, principalmente na América Central, nas ilhas do Caribe, os africanos escravizados, tá? Então, essa é a sociedade aqui da América Espanhola, no topo dela, os chapetones. Bom, administração espanhola. O cabildo seria uma espécie de poder local, prefeitura, por exemplo, que eram administrados pelos crioulos, eles é que controlavam o poder local. Lembrando, os chapetones eram chamados vice-reis. O governo espanhol vai criar a Casa de Contratação. Existia um único porto na Espanha que é de onde partiam e chegavam tudo que partia da América ou que ia para a América da Europa, tá? Então, assim, inicialmente esse porto ele era em Sevilha e depois ele foi para Cádiz. Professor, qual que é o objetivo da Casa de Contratação? Fiscalização, fiscalizar melhor o comércio com o continente americano, evitando desvio de impostos, evitando contrabando. O Conselho das Índias era um órgão administrador, que auxiliava o rei da Espanha na administração colonial. Bom, sobre a exploração do trabalho indígena aqui na América Espanhola. Os europeus, os espanhóis usaram a encomenda. O que era a encomenda? O colono espanhol ele recebia uma terra, um terreno grande aqui na América. Lógico, ele tinha dinheiro para investir nesse terreno e junto com a terra ele recebia os nativos que ali moravam. Em troca, o encomendeiro, que é o cara que recebeu a terra, tinha que proteger, alimentar e evangelizar os nativos. Na realidade, é uma forma de escravidão, ele poderia utilizar essa mão de obra. A mita já era uma prática inca, os incas já usavam o trabalho da população nas obras do governo, os espanhóis chegaram e descobriram essa forma e passaram a utilizar. Então, na mita espanhola, algumas aldeias eram sorteadas, os sortudos, entre aspas, estavam obrigados a trabalhar nas minas de ouro e prata durante um determinado período e recebendo um salário por isso também. Como é obrigatório, na prática é escravidão também, com outro nome. Então, mita e encomenda são formas de exploração do trabalho na América Espanhola. Bom, pessoal, para finalizar, essa não tem mapinha mental, tá? Não deu tempo de fazer esse mapinha mental para esse assunto específico. O conteúdo ele também fala sobre a escravidão africana, tá? Então, alguns detalhes. A escravidão africana é uma das grandes mazelas aí da nossa história, da história do continente americano. Lembrando, estima-se que pelo menos quase 10 milhões de africanos foram transferidos à força da África para
para a América. Lembrando que no material de vocês, eles chamam de diáspora africana, esse processo, né, de levar os africanos à força, a escravidão africana aqui para o continente americano, então foi a diáspora africana. Lembrando que o termo diáspora ele se referia, por exemplo, à dispersão dos judeus lá na antiguidade, por exemplo, tá? Mas o material de vocês usa o termo diáspora também para a escravidão africana, essa travessia forçada do Atlântico. O Brasil foi o país que disparado da América, tá? Mais recebeu escravizados, né? Quase 5 milhões de escravizados. O Brasil também foi o último país a encerrar esse processo em 1888. Então a gente tem uma dívida histórica em relação à escravidão. Obviamente, né, pessoal, que o navio negreiro, por exemplo, os escravizados eles eram socados no porão do navio, quanto mais cabia, mais colocava, o objetivo era trazer a maior quantidade possível. Os africanos eram tratados como peças, então por isso contava como peça mesmo, e durante a travessia muitos morreram. Estima-se ali que 20% dos africanos traficados acabavam morrendo na travessia. Isso mudou até o comportamento dos tubarões, que passaram a seguir as caravelas, esperando que algum corpo caísse na água, ou que fosse jogado na água. Tá? Bom, e obviamente, né, que os africanos eles sempre resistiram à escravidão, das mais variadas formas. Aqui no Brasil, por exemplo, trabalhavam devagar, cometiam suicídio, ou seja, reagiam, eram violentos com os seus senhores, no caso, e uma das principais formas de resistência foi a fuga, né? E nessas fugas eles formavam os quilombos, que eram aldeias formadas por africanos escravizados fugitivos para resistir à escravidão. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, né, que foi liderado pelo Zumbi dos Palmares. Lógico que tem muita controvérsia sobre o zumbi, assim, mas essa é uma outra questão. Então, uma das formas de resistência à escravidão era a fuga para quilombos. E lembrando que a gente tem consequências atuais da escravidão, né, que é o preconceito estrutural que o nosso país tem, né, tem e deve lutar para acabar com certeza, né, com esse preconceito enraizado na sociedade. Bom, pessoal, então lembrando, diáspora africana, o termo que o material de vocês usa para falar dessa travessia dos escravizados africanos pelo Oceano Atlântico. Terminamos. Rapaz, que monte de coisa, né? Então espero que ajude bastante, tá? E agora, como eu fiz essa videoaula tão longa, o pessoal aí da primeira série está me devendo um churrasco, tá? Deixa eu ver, vou lembrar de alguns nomes aqui. O Isaac, o João, o Gabriel, o Felipe, deixa eu ver ali o Isaac no primeiro B também, o Pedro, lembra do índio, hein, Pedro? Quem mais? O Arthur está me devendo um churrasco também. Quem mais? Lá no primeiro C, o Gabriel está me devendo um churrasco, o Miguel Salgado está me devendo um churrasco também. O Luiz está me devendo churrasco, o Yuri, todo mundo está me devendo churrasco. Tá? Bom, só vão saber se assistirem o vídeo até o final, né? Quero ver mesmo. Né, meninos? Aí, então eles vão ter que pagar um churrasco pra gente, beleza? Ó, tchauzinho, espero que ajude bastante.